Shalom, filhos do fogo, como é que vocês estão? Eu me chamo Fernando, tenho 18 anos, estou aí para fazer 19. Faço parte do vocacional da Nova Forma e estou aí ansioso pela nossa missa de fundação. Me fizeram três perguntas para responder, três perguntas essa que todas as respostas vêm com um gostinho de lágrima no fundo, que são o que é a Nova Forma para mim, o que é a forja para mim e como é estar na forja, né? E para mim a nova forma, ela é o carisma que me salvou e o carisma que me salva de mim mesmo todos os dias. É o carisma que me molda, né? A nova forma em si, ela nasce em um contexto bíblico onde o mundo estava sem forma e vazio. E Deus sopra, Deus fala e o mundo toma forma. Então, a nova forma ela é ser moldado pela vontade, pela palavra de Deus dentro do ventre da Virgem Maria, onde nós recebemos nova forma, né? E para mim, receber a nova forma, ter nova forma e ser nova forma é viver constantemente esse moldar de Deus, né? Este modelar das mãos de Deus e este seguir as ordens da voz. Então, quando Deus diz haja luz, houve luz, uma nova forma foi dada. E é isso que acontece conosco dentro da nova forma, e é isso que a nova forma vem para causar ao mundo, né? Dar forma com a palavra de Deus, a palavra de Deus que dá forma, a palavra de Deus que muda os moldes que já estão feitos, a palavra de Deus que gera algo novo aonde não havia nada. Então, aonde habitava apenas uma deformidade no Fernando, agora habita uma forma que está em modelagem pela palavra de Deus. Forma essa que também tem sido moldada dentro do ventre da Virgem Maria. E para mim a nova forma é isso. Ela é esse ser moldado, ser movido pela voz de Deus, ser guiado, ser cuidado, né? Estar dentro do ventre é um processo muito reconfortante no sentido de o ventre ele é confortável para o bebê, mas quando nós falamos da nova forma, nós estamos falando não só de um ventre que gera a sensação de afago, de um ventre materno, mas também de um desconforto de sair dos moldes que nós nos colocamos, né? Então, deixar de ser algo que nós éramos para nos tornar algo novo, né? Ser nova forma é se deixar moldar por Deus e desfazer dos próprios moldes. E esse carisma, ele mudou minha vida. Esse carisma, ele muda minha vida. Esse carisma, ele tem feito. Deus tem feito através desse carisma na minha vida. E eu tenho visto esse transbordar também na vida dos meus, na vida dentro da minha casa, na vida da minha família. A nova forma, ela é canal da graça na minha vida. Talvez o principal canal da graça de Deus na minha vida no momento. E espero que até o fim dos meus dias esse carisma continue assim na minha vida. A outra pergunta era o que é a forja para mim? E dando continuidade no carisma, né, a forja, eu sempre que quando a gente começou essa história de forja, foi quando a Paulinha começou a ler Forja, de José Maria Escrivá, e aí eu e o Felipinho começou a usar a palavra, e aí depois isso foi aumentando dentro do grupo, e aí do nada, Forja, vamos pra Forja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ninguém sabia verdadeiramente o que era aquele significado, o que queria dizer aquela palavra. E Forja, pra mim, todas as vezes que eu ouvi essa palavra, eu tinha em mente a Forja eu que sou mais nerd, aquela forja medieval. Então, eu jogava RPG há muitos anos atrás e eu sempre tinha na cabeça aquela forja do ferreiro ali com um pedaço de metal e uma marreta e modelando
o metal e aí aquece até brasa e aí molda e aí aquece de novo e molda e molha no óleo, molha na água para dar rigidez. Então eu sempre tive essa visão mais rústica, né, da forja mais antiga. Então, para mim, a forja ela é se deixar apanhar para ser moldado, se massificar, se deixar de fato tomar as pancadas que são necessárias, porque o metal ele não é moldado de uma forma fácil, ele precisa ser moldado na marra. Então, são pancadas que são dadas no metal até que ele tome a forma que o ferreiro deseja. E ser afiado da forma que o ferreiro precisar. Então, um cutelo ele não vai ser afiado da mesma forma que uma faca de cozinha, como não vai ser mesmo afiado da mesma forma que uma espada e que um machado. Então são tipos de afiações diferentes. Então ao mesmo tempo que a forja ela é esse ser moldado à vontade do ferreiro, é ser afiado à vontade do ferreiro. Então é quando a lâmina, o ferro, o metal já moldado, ele entende para que ele serve, para que ele funciona. Então o que dita o que uma peça de metal vai funcionar é a afiação dela. E a afiação do machado, a afiação da espada, a afiação da faca, elas são diferentes, elas são únicas. Toda peça na mão de um ferreiro como esse é única. Então, para mim, estar na forja é se deixar ser moldado a pancadas e estar disposto a aguentar esse processo, a viver esse processo da forma mais madura possível. Porque exige maturidade estar dentro de uma forja. Exige maturidade se permitir ser como metal nas mãos de um ferreiro. Então, para mim, a forja ela é este lugar de ser moldado e de ser fortificado. De fato, não só ser batido, só apanhar, mas ser fortificado, porque ao fim da forja existe a têmpera, onde o metal ganha forma definitiva. E isso é a forja para mim. Este lugar do cuidado do ferreiro com o metal, independente da força que seja necessária para manusear aquele material. É isso. Isso é a forja. É se deixar ser moldado às mãos do ferreiro, à vontade dele. E a forja, na minha vida, ela tem sido algo muito latente, de fato. Deus, ele tem uma pedagogia individual para cada um, né? Ele tem uma forma individual para ensinar a todos. Ele molda a sua maneira em cada um. Então, pro Fernando tem sido muito, muito desafiador estar numa forja, porque para mim, que sempre fui muito cabeça dura e sou muito teimoso até hoje, é muito complicado viver um processo como esse, mas é muito edificante, muito bom, muito gostoso ver que Deus está fazendo e que Deus está de fato moldando à medida que eu permito que Ele faça isso. Então, viver a forja para mim tem sido uma experiência mais do que só transformadora, ela tem sido uma experiência de conhecer o meu Deus, de conhecer o Deus da vida do Fernando. Não só o Deus que o meu fundador conheceu, o Deus que eu aprendi, que eu conheci no Crisma, o Deus de quem me contaram. É hora, eu estou vivendo o momento de conhecer o Deus da minha vida. O Deus, não de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o Deus da minha vida. Então, o Deus de meus pais agora se revela para mim de uma forma particular na forja. E ele tem se revelado para mim em toda pancada, em toda afiação, em toda têmpera. Ele tem se revelado para mim em toda ação de molde de faca, em todo cabeamento, tudo aquilo que existe dentro de uma forja. Deus tem feito conosco que estamos vivendo esse processo, mas com o Fernando de forma particular, a cada pancada, a cada movimento que Deus tem feito, é como se ele tirasse mais um pedacinho do véu que cobre, sabe? Então, eu conheço o Cristo que me salvou, eu conheço o Deus que me criou, mas Deus ele tem se revelado de forma particular na minha vida através da forja. E tem sido muito bom
muito bom viver esse processo. A forja, para mim, tem sido o lugar de descoberta de qual, qual instrumento de corte nasceu para ser o Fernando e quais são os detalhes da mão do ferreiro que o molda. É isso, né? É isso que eu tenho para partilhar, é isso que eu tenho para dizer das perguntas que me fizeram. Talvez eu não tenha conseguido me expressar muito bem porque são três perguntas de arrebentar com a vida do vocacionado. É isso, shalom, Deus abençoe a todos, a paz, irmãos.